Então, assim, oficialmente a gente abre a nossa live de quarta-feira, recebendo aqui o professor Aécio. O professor Aécio é meu colega na Unifesp, né? Ele pode se apresentar muito melhor do que eu falaria dele. Agora chegou a Gisele, chegou a Karine. A Karine também é coordenadora do curso junto com a gente. Então, a gente estava recebendo aqui o professor Aécio dando as boas-vindas, né? E Aécio, fica bem à vontade para complementar a sua apresentação e para colocar os seus slides na tela. Na verdade, eu vou fazer uma fala, Dani. Vai fazer uma fala sem slide? Melhor ainda. Vou fazer uma fala sem slides, na verdade. Eu tenho duas apresentações montadas, mas eu optei, como é comunicação, fazer uma comunicação verbal. Então, primeiramente, pessoal, eu gostaria de agradecer o convite para essa oportunidade de falar sobre comunicação de más notícias, ou comunicação de notícias difíceis. Queria me apresentar um pouco, gente. Eu sou o atual coordenador do curso de medicina aqui da Universidade Federal de São Paulo. Eu sou professor de emergência. E há algum tempo eu tenho discutido muito sobre comunicação de más notícias. Queria começar, na verdade, queria dividir um pouco a minha fala sobre algumas vivências que eu tenho de comunicação. Eu queria explicar um pouco como é que eu comecei a estudar e a ensinar comunicação de más notícias no nosso curso. Falar um pouco, na verdade, de uma tese de doutorado que eu estou orientando sobre comunicação de más notícias. E, dependendo do tempo, falar um pouquinho, na verdade, conversar um pouquinho com vocês, eu deixar até para vocês, que inclusive era a nossa palestra original, né, Dani? Era falar sobre comunicação de más notícias durante a pandemia. Então, eu vou falar um pouco das três coisas. Então, deixa eu começar contando uma historinha para vocês. Gente, há mais ou menos uns 12 anos, eu comecei a coordenar o pronto-socorro de clínica aqui do Hospital São Paulo, que é o nosso hospital universitário da Universidade Federal de São Paulo. E aí foi um dia, na verdade, o meu primeiro dia, eu já era plantonista do pronto-socorro, e eles pediram para eu passar a ser coordenador do pronto-socorro da clínica. E aí foi um dia, na verdade, que ele marca a coisa da comunicação e eu me revisito como professor e como médico. Foi uma cena que eu nunca esqueci, gente. Era 10 horas da manhã, eu ia começar a passar a visita e eu chego na porta da sala de emergência, tinha uma senhora de 36 anos aguardando ser atendida pela residente, porque há uma hora o filho dela tinha chegado no departamento de emergência com cetoacidose aberta, um menino de 16 anos. E aí eu estou me aproximando para entrar na sala, quando a residente ela chega para comunicar para essa mãe que o filho, o atendimento do filho. E aí eu chego e eu vejo a cena. A residente, devia ter uns 25 anos, ela chega para a mãe e diz assim: a senhora é a mãe do André? Ela disse assim: sou. Olha, atendi seu filho, chegou com diabetes muito descompensado, chegou muito grave e, apesar de tudo que eu precisava, o seu filho morreu. Essa moça, residente, em menos de 15 segundos, ela contou para essa mãe, que só sabia que o filho tinha internado com diabetes descompensado, que ele tinha morrido. Ela conta em menos de 15 segundos que o filho dela foi atendido e que morreu. Essa moça volta para a sala e essa mãe, sozinha, na porta da emergência, ela começa a se encostar na parede e ela vai ao chão chorando. E eu esperando que a residente voltasse para conversar. Eu pego essa mãe, eu levo para o consultório e eu vou conversar com ela como o que é o básico do bom senso de uma comunicação. E a história dessa senhora, gente, ela é uma verdadeira tragédia. Deixa eu contar. Tragédias que ocorrem na nossa vida e que a gente precisa se adaptar a esse processo de comunicação. Essa senhora tinha ficado viúva fazia 6 meses. O esposo, de 38 anos, tinha morrido de câncer de testículo. E o único filho dela, o André,
que tinha diabetes desde os 8 anos de idade, que nunca tinha descompensado do diabetes, desde que o pai tinha morrido. Essa era a quinta vez que ele vinha no nosso pronto-socorro com diabetes descompensado. E ela a única vinculação afetiva que ela tinha, porque ela tinha perdido uma irmã já há um tempo, era o filho tinha morrido. E nesse momento de tanta dor, e talvez um dos momentos maiores dores da vida dela, ela foi atendida dessa forma. Eu fiquei quase uma hora com ela e nunca essa médica residente apareceu para participar desse processo de conversa, de acolhimento. Então, resolvi toda a história. Depois que eu terminei toda a história, eu entro na sala de emergência para conversar com essa médica residente. E ela estava lá, tranquila não, estava lá como se nada tivesse acontecido. E eu chego para ela e disse assim, o que você acha dessa cena que você viveu com aquela mãe? Ah, professor, o menino, o filho dela, morreu. E aí, naquele momento, eu disse assim, você vai para casa agora. Não estou entendendo, professor. Você vai para casa agora. Você está fora do plantão. E você só volta nesse departamento de emergência quando você tiver a compreensão do que você fez. Eu não estou entendendo porque eu só estou mandando embora. Eu disse assim, eu estou mandando embora porque eu preciso que a senhora reflita o que você fez. Essa moça vai embora. Acho que ela entendeu mais ou menos. No outro dia ela me volta, 24 horas, ela volta com a cara de quem chorou. E ela disse assim, professor, eu queria pedir desculpa para o senhor. Eu disse assim, você vai voltar para casa agora mesmo, de novo. Mas por que, professor? Eu disse assim, você não entendeu nada do processo, não é para mim que você tem que pedir desculpa. Rua, vai para casa e volta amanhã. Essa moça volta no outro dia, pessoal. E aí ela faz uma coisa que me toca, na verdade. Ela disse assim, professor, é para aquela mãe que eu precisava pedir desculpa. Mas nunca ninguém, professor, nunca ninguém me ensinou como se comunica. Nunca ninguém me ensinou como é que se fala de morte, fala notícia difícil. O senhor está pedindo uma coisa de mim que eu não fui treinada, que eu não fui ensinada. Eu disse assim, meu coração já estava um pouco menos irritado com a situação. Eu disse assim, filha, é assim. Eu aceito parcialmente a sua argumentação. Mas, ao mesmo tempo, é uma coisa. Eu também não fui ensinado a me a comunicar notícia difícil. Eu não fui ensinado a aprender comunicação interprofissional. Eu nem fui ensinado a ensinar a boa notícia. Porque é muito importante, eu acho que aí, pensando na verdade da Daniela e no Ayrton, nos nossos pacientes crônicos, a gente precisa também ensinar aos nossos pacientes que têm uma polifarmácia e que têm doença crônica, ele entender o racional porque ele toma 3 antihipertensivos. Então, isso não é ensinado. E isso tem impacto enorme na questão da adesão. E aí o que eu estava falando, eu disse assim, filha, você está certa. Mas existe uma coisa que, lamentavelmente, você não teve e precisava adquirir, que é uma coisa que se chama sensibilidade. Desculpa, você não tem sensibilidade e é uma falta de bom senso e uma falta de compaixão e de empatia, mas muito mais de compaixão, você não se colocar na posição de uma mãe que está perdendo o filho. E aí eu contei a história para ela do que realmente tinha acontecido. Porque aquilo não foi um diálogo, aquilo foi um monólogo. E esse é um erro crasso de comunicação dos profissionais de saúde. E aí eu vou fazer a meia-culpa, na verdade, de como... porque eu acho que um dos piores comunicadores, e a gente vai trabalhar, são os médicos. Eles comunicam mal. Sabe por quê? Porque é uma coisa muito autocentrada e porque muitas vezes, ao longo da trajetória, o médico foi colocado muito num pedestal. E exatamente quando eu falo realmente de comunicação, assim, pessoal, sai do pedestal, vem para o mundo real e vamos fazer uma construção de uma conversa, na verdade, em grupo, em equipe, interprofissional, mais centrada, na verdade, num diálogo. E aí, a partir... Pois não, Dani? Eu sei que você gosta de conversar, então eu vou te interromper, vou fazer uma provocação.
Pode provocar, Dani. Qual que é a sua sensação? Eu imagino que não tem um estudo sobre isso, mas qual que é a sua sensação? Você acha que essa sensibilidade, esse bom senso no trato com os pacientes, ele está mais prejudicado nessa nova geração? Ela está mais prejudicado por quem está se formando agora? Ou você acha que também os profissionais que eram formados há mais tempo também tinham essas mesmas dificuldades nesse mesmo grau? Dani, eu acho a sua pergunta muito boa. Realmente não tem, assim, estudo comunicação pra caramba. Eu vou falar um pouco da tese do Daniel, que é meu aluno de doutorado. Mas, Dani, o que eu posso falar assim, eu tenho 26 anos de médico, eu tenho trabalhado com comunicação nos últimos 12, 15 anos. A sensação que eu tenho, Dani, é que as gerações elas são muito diferentes. Então, eu tenho a sensação de uma coisa que é assim. Eu vou falar dos meus alunos de medicina, que é quem predominantemente eu dou aula, e dos meus residentes. Eu tenho a sensação hoje, Dani, que essa geração, ela se coloca surpreendente. Eu acho que eu vou te surpreender na minha fala. Eu acho que eles se colocam mais na posição do outro. Pode ser enviesada a sua resposta? Pode. Eu acho que eu vivo, na verdade, numa universidade, felizmente, Dani, muito diversa, onde a gente tem uma diversidade, onde a gente é muito boa. E essa diversidade, ela fez muito bem para o nosso curso de medicina. Então, a possibilidade de você conseguir conviver com o diverso, isso é revolucionário. Então, eu acho que as pessoas têm muito mais empatia e compaixão e uma escuta muito mais ativa, e porque isso tem sido mais trabalhado. Se a gente pensar na geração dos anos 90, que é a minha geração, não se falava em comunicação como uma coisa necessária. A gente aprendia com a vida. E o que a gente aprendia muito você é o dono absoluto da verdade, essa coisa toda. Então, eu acho que essa geração, ela é melhor, eu acho que ela está mais preparada, eu acho que isso se discute muito mais, sabe, Dani? Então, eu acho que isso mudou, eu acho que tem um pouco disso, sim, mas porque, assim, se a gente pensar, o que era, na verdade, os nossos médicos formados, na verdade, formados no século passado, ou esse pessoal mais antigo. Era uma coisa completamente centrada só no médico, centrada naquela coisa que você era muito... E é muito engraçado, porque quando eles me chamam muito para dar aula de comunicação dos mais diversos departamentos, e as pessoas acham estranho quando eu falo que a gente pode chorar, que a gente pode se emocionar, que a gente pode expressar a nossa dor, porque essa verdade não era verdade que era ensinada nos anos 50 e 60. É assim, o médico jamais poderia mostrar fragilidade. Então, quando a gente vai, e é muito engraçado, porque hoje eu só consigo dar aula de comunicação, Aécio, no 6º ano, porque como coordenador eu não tenho tempo. E é muito engraçado que, dependendo dos blocos que eles vêm, assim, mas professor, mas pode chorar? Mas professor, pode expressar o sentimento? E aí, apesar de todo o curso, alguns ainda se surpreendem muito com isso. Então, a minha resposta para isso, Dani, é o seguinte, o mundo, eu acho que as pessoas estão mais empáticas, elas têm mais compaixão, elas se colocam mais no lugar do outro, a gente consegue, essa geração, ela tem uma forma de pensar no na comunicação, em equipe. Então, pode ser viés da Unifesp? Super pode, na verdade. Possivelmente a geração onde a gente não tinha um curso tão inclusivo, porque assim, Dani, o que eu posso explicar? Eu lembro uma vez, a gente foi fazer visita a uma ONG no centro de São Paulo, que era uma coisa da atividade da minha disciplina. E a menina que foi com a gente, na verdade, isso era 2001, 2002, ela disse assim, professor, eu nunca andei de metrô na minha vida, porque eu só ando de motorista de segurança.
E a mãe da menina me ligou, assim, dizendo assim, professor, seja responsável, minha filha tem risco de sequestro, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Então, assim, o mundo mudou muito. E eu acho que isso fez com que, na verdade, eu acho que isso enviesa pra caramba, mas eu acho que eu acho que a comunicação está melhor, eu acho que está mais fácil, e principalmente na questão de se posicionar com o outro. Eu acho que tem uma perda, mas aí é um outro caminho, Dani, que é a questão... Opa, não, Ayrton. Eu queria contribuir também. Durante um período, eu fui conselheiro do Conselho Regional de Medicina aqui do Rio Grande do Sul. Legal. E um aspecto que a gente identificava claramente, que muitas vezes o alegado erro médico era em função da comunicação entre o paciente e o médico. Claro que muitas vezes o médico arrogante não explicava direito, não apresentava os riscos de algum procedimento que iria realizar, mas também, isso que eu queria comentar contigo, tem o lado do paciente também, a expectativa irreal com alguns procedimentos. Sim. Então, eu queria saber, assim, como é que tu ensina isso para os alunos, assim, claro, mudança de comportamento do médico, mas também como lidar com uma expectativa irreal que muitas vezes o paciente tem. Nossa, legal. Aí, eu acho que essa é extremamente interessante a tua pergunta, mas eu vou ter que responder absolutamente a minha competência. Eu sou professor de emergência. Então, a minha comunicação, ela está muito pautada, na verdade, em situações de emergência. E é muito engraçado que a sua fala, eu acho que ela entra muito em comunhão com uma coisa que a gente, eu também sou do CREMESP, que é a fala da expectativa, principalmente em relação a procedimentos cirúrgicos, principalmente de cirurgia plástica. Então, a pessoa vem muito numa expectativa de que aquela cirurgia reparadora vai mudar muito, né? Então, nesse sentido, é uma fala, na verdade, que não é muito meu ensino, na verdade. Então, eu termino, na verdade, tendo que lidar com essas comunicações que são comunicações de emergência, de morte, de terminalidade, de cuidados paliativos, mas eu acho que talvez cabe, na verdade, a sua pergunta cabe talvez na terminalidade dos cuidados paliativos. Porque muitas vezes as pessoas chegam e a gente viu uma dificuldade muito grande de se falar de finitude, de se falar de terminalidade. Então, às vezes acontecem coisas aí que nos assustam. Assim, uma senhora, recentemente, câncer de pâncreas, 94 anos, uma demência avançada, estava numa ILP, numa instituição de longa permanência, chega com Covid. Em nenhum lugar estava escrito essa coisa toda, assim, gente, essa paciente é uma paciente aparentemente em fase final de vida, mas a gente precisa absolutamente conversar. E é muito engraçado, porque a filha já era muito senhora, e a filha tinha muito pouca noção, na verdade, de que a gente estava diante de uma senhora em fase muito final de vida, ela era muito avançada. E aí todo esse processo, na verdade, e aí a senhorinha tinha uma expectativa, mas era uma senhorinha de 70 e poucos anos também, a gente pediu para trazer para os netos virem, para a gente dar uma conversada. Então, assim, o ponto, na verdade, Ayrton, vamos ter tempo para conversar. Eu acho que esse é um grande problema da comunicação. É a falta de tempo. Sempre eu falo, esse é um dos princípios quando eu vou dou aula do Spikes, na verdade, que é aquele protocolo bem classicão para diagnóstico de comunicação. Diz assim, gente, o primeiro ponto é, você tem tempo suficiente para que seja colocado as falas. Então, é uma coisa até que eu me organizo na minha... Eu sou clínico geral também e eu tenho um consultório aqui em São Paulo também. Então, toda vez que eu preciso fazer uma comunicação difícil, e aí é um diagnóstico de um câncer, é uma cirurgia cardíaca que vai precisar ser realizada e que a pessoa estava na expectativa que talvez fosse mais conservador, eu sempre deixo num horário que eu não tenho eu tenha todo o tempo do mundo para disponibilizar isso aí. E aí o que a gente tem que lembrar é que muitas vezes nessa comunicação, principalmente quando a gente dá um diagnóstico difícil, a consciência estreita. As pessoas estreitam a consciência e aí tudo que está depois daquilo, aquilo fica muito difícil.
né? Então, por exemplo, você diz assim, olha, realmente o seu emagrecimento se deve a um câncer de pâncreas. E aí a pessoa vem com todas aquelas perguntas. E você entende que claramente você vai precisar deixar uma consulta, vai marcar uma consulta breve para tirar exatamente essas dúvidas. Mas como um processo de comunicação, gente, é uma coisa assustadora. Eu gosto de contar histórias, eu acho que eu vim para contar histórias para vocês. Vou contar um pouco da história do meu pai. O meu pai tem 77 anos e meu pai, há 7 anos, uma semana antes dele fazer 70 anos, ele diagnosticou, ele tinha uma dor, na verdade, no seio maxilar, uma dor importante, e aí ele tinha uma suspeita de uma nevralgia ou uma sinusite, mas nada não melhorava. Aí fizeram uma punção, essa coisa toda, e meu pai veio com um câncer super raro, que é um adenoide cístico de seio maxilar. Ele foi para um professor, eu sou formado na Federal do Rio Grande do Norte. Então, ele foi no nosso melhor professor lá da faculdade, de cabeça e pescoço, no consultório dele. E assim, olha como uma comunicação ruim pode ser destruidora, pessoal. Ele chegou, era uma sexta-feira, a minha irmã tinha acabado de mandar mensagem para mim, disse assim, olha, o diagnóstico do pai não é bom, ele teve um câncer em seio maxilar, mas parece que pega a órbita. E aí, sexta-feira, meu pai, perto de fazer 70 anos, com a minha mãe, foi no consultório. O professor fazia o seguinte, disse assim, olha, minha mãe depois contou com calma, o seu câncer é um câncer muito ruim. Não tem muito o que fazer. Se eu precisar operar aqui em Natal, eu vou ter que tirar o seu olho esquerdo, eu vou ter que tirar a sua mandíbula esquerda, você vai ficar traqueostomizado, eu devo tirar metade da face, e mesmo assim eu acho que você não cura. Eu fosse você, ligava para o seu filho para tentar resolver isso rápido em São Paulo, porque é o que pode dar conta para você. Gente, isso é... E assim, meu pai é muito sereno. Ele realmente ouviu essa notícia numa sexta-feira à tarde. Imagine, o meu pai não conseguiu pegar o carro e a minha mãe para voltar para casa. Imagine numa sexta-feira à tarde você receber um ultimato de morte nessa coisa toda. Porque, gente, a gente precisa falar a verdade. A gente não pode criar falsas expectativas. Mas a gente, mesmo dizendo a verdade, essa verdade, ela precisa, na verdade, ter sensibilidade. Ter sensibilidade na escuta. E, na verdade, também não foi um diálogo. Ele foi um monólogo. Meu pai veio para São Paulo, veio conversar com outro cirurgião, e aí na consulta com outro cirurgião aqui em São Paulo, eu fui. E assim, era uma outra coisa. Ele disse assim, olha, me conta o que é que o senhor acha, me conta quais são as suas expectativas. E aí meu pai já vinha preparado para a morte, na verdade. Preparado para realmente não ter nenhuma resposta. Então, era uma coisa que era absolutamente muito difícil, na verdade, nessa história. Mas é um diálogo. E ele disse assim, olha, a sua cirurgia é uma cirurgia prolongada, é uma cirurgia longa, mas eu acredito que com muito cuidado a gente consegue preservar a sua órbita, a gente consegue ser conservador. E aí foi muito engraçado, né? A gente teve essa conversa na quinta e no sábado ele passou no quarto lá para conversar com a minha mãe, comigo e com a minha irmã antes dele operar. E aí é quando, na verdade, o profissional de saúde pode fazer diferença. Ele chegou para minha mãe e ele trouxe um presentinho para minha mãe. Ele disse assim, eu vi que a senhora é muito religiosa, eu trouxe uma santinha aqui, que é a Nossa Senhora da Cabeça, para a senhora, eu sei que a senhora gosta de rezar, porque a senhora falou, para a senhora rezar, para a senhora pôr muita fé nesse negócio, para dar certo, para a gente, todo mundo, esse espírito. Gente, esse é o professor titular de cirurgia de cabeça da Faculdade de Medicina da USP. Um cara, assim, vou dizer o nome dele porque pessoas boas a gente precisa fazer propaganda. É o professor Kowalski. O cara que tem, Dani, ele tem 300 revisões sistemáticas em cabeça e pescoço. O cara tem mais revisão sistemática em cabeça e pescoço no mundo. Mostrando que ciência pode estar super alinhado com assistência e com humanidade. São coisas que não são excludentes. Você ser um super cientista não te exclui de estar super na assistência e de ser humano. Então, assim, aquilo deu uma força enorme. A cirurgia do meu pai foi super bem e meu pai está aí, tranquilo, vivo, curado. E aquela comunicação, o meu pai já tinha, na verdade, já chegou em São Paulo achando que estava morto. Porque uma comunicação,
ela pode realmente mudar completamente a evolução, a adesão, o prognóstico, a forma como a gente vai lidar com tudo isso, né? Então, eu acho que são coisas que a gente tem que ficar bem atento. Eu queria falar Eu te fiz a provocação sobre as gerações, porque a gente vê alguns movimentos, né? Por um lado, a gente vê esses assuntos sendo mais debatidos e até cobrados. Por outro, a gente vê menos conversa em casa, né, Aécio? A casa da gente, né, é um lugar especial para promover comunicação, né? A gente sabe que quem se comunica bem em casa tende a se comunicar bem na rua, né? A pessoa é mais segura, mais participativa, né? Mais proativa nesse sentido. Por isso que eu fiz a provocação. Eu vou só encaixar uma das perguntas do Massura aqui. Ele está fazendo bioética esse semestre, né? Está debatendo esses temas de morte, comunicação em ciência e cuidados paliativos. Legal. E aí ele pergunta se trazer o diálogo familiar ou para um coletivo esse tema da morte ajuda o entendimento das pessoas para receber esse tipo de notícia. Nossa, Massura, eu não tenho dúvida. Uma coisa que a gente faz muito é realmente reunião familiar e reunião de equipe. Eu atualmente, gente, eu sou um dos coordenadores, não sou coordenador principal, mas sou um dos coordenadores da unidade de cuidados paliativos do nosso pronto-socorro. E que durante esses 4 meses, ela foi a unidade de cuidados paliativos COVID da nossa universidade. Então, a gente teve que fazer várias adaptações ao processo de comunicação durante a era Covid, que era até a aula que eu ia trazer. Na verdade, até com a aula pronta, eu vou mandar para a Dani deixar essa aula Covid. Então, a gente teve uma adaptação, porque pensa bem, a gente que trabalha na unidade de cuidados paliativos, as pessoas que já vão para a unidade de terminalidade, são pessoas que já são mais sensíveis. É uma equipe, na verdade, que já tem o afeto muito mais exacerbado. E de uma hora para outra, a gente teve que lidar com o distanciamento das conversas, porque todas as visitas, na verdade, Covid, elas eram proibidas. E aí foi todas aquelas adaptações que a gente viu nas mídias, né? Então, o que é que a gente fazia? A gente fazia a comunicação, na verdade, via iPad, a gente trazia, muitas vezes, a comunicação, o grupo, na verdade, conversava com esse familiar, e aí a gente ia fazer adaptações, né? Qual eram as adaptações? A gente precisava entender, que assim, principalmente no começo, as pessoas estavam muito em casa, então a gente precisava conversar com as pessoas, se as pessoas estavam realmente em casa, para a gente poder fazer essa discussão. A gente muitas vezes dava o iPad para o familiar, porque como a nossa unidade era uma unidade que tinha muito paciente de cuidados paliativos, a gente não tinha paciente entubado na nossa unidade, até porque ele nem iria para a unidade de cuidados paliativos. E aí tem uma coisa extremamente interessante, até como dado para vocês, pessoal, é engraçado, porque a média dos nossos pacientes internados eram 85 anos. E a gente conseguiu que 33%, 1/3 dos nossos pacientes com média e mediana de 85 anos, pudesse ir para casa com Covid. Isso é uma coisa surpreendente. E a comunicação era uma coisa, e as pessoas, mesmo em fase final de vida, conseguiam ir para casa, conseguiam conversar. Então, Massu, uma coisa que eu acho que faz muita diferença nesse processo é realmente as reuniões familiares e as reuniões de equipe. Então, a gente passa a visita interprofissional, a gente discute o caso interprofissional, a gente detalha todos os pontos que a gente precisa discutir, e isso facilita muito o nosso processo de comunicação. De uma forma geral, para entrar na nossa unidade, o paciente ele precisa ter uma conversa prévia com a família em relação se eles aceitam cuidados paliativos, e a gente vai trabalhando, porque senão a gente ocupa um leito, na verdade, que é nobre, a gente tem 11 leitos em cuidados paliativos, que parece
parece bastante, mas num hospital universitário complexo, porque, na verdade, se pensar bem, Dani, é para toda a Universidade Federal de São Paulo e todo o bairro, e toda a área da Vila Mariana, e toda a nossa área. Então, a nossa área é um hospital universitário que representa 5 milhões da população do estado de São Paulo. Então, a Sudoeste, na verdade, 5 milhões com 11 leitos de cuidados paliativos é muito pouco. É muito pouco, porque a gente entende que cuidados paliativos é uma coisa para ficar em casa, na verdade. Né? Então, isso é muito importante. Eu queria entrar um pouco só numa fala que era do resultado, na verdade, da tese do Daniel. Que eu acho que é um dado bem interessante, que eu acho que merece discussão, que é assim. Como é que é essa tese? A gente aplicou um questionário com todos os candidatos à residência médica. A princípio, a gente fez só residência médica. A residência médica no Hospital de São Paulo. E era um questionário que a gente validou e tinha uma pergunta muito clara. Você se sente preparado a comunicar uma notícia difícil ao sair da faculdade? Dani, quantos por cento você acha de alunos disseram que se sentem preparados a comunicar uma notícia difícil ao sair da faculdade? Tem ideia? Eu chuto menos de 10%, com certeza. Se chegou a 5%, já estou achando que foi muito. Parabéns. Acho que é menos que 10%. Vocês dois são excelentes. Vocês dois são excelentes. Porque é muito engraçado. Toda vez que eu vou dar aula de comunicação, eu faço essa pergunta para os públicos. Inclusive, eu dei essa aula para a Liga de Emergência do pessoal de Porto Alegre, da UXPA, recentemente. Eu perguntei para os alunos, e assim, os alunos muito queridos, Nossa, uma das melhores aulas de mais notícias que eu dei foi com os alunos da faculdade de vocês. Muito interessante. E eles me deram a resposta de 25%. Professor, 25% sai sabendo comunicar. Eu disse assim, só se for a geração de vocês, porque a resposta é 7%. Apenas 7%. Então, 93% dos... E é uma amostra que é do Brasil inteiro, né? O concurso de residência nosso vai gente do Acre, do Rio Grande do Sul. Isso que eu ia te perguntar, se eram alunos do país inteiro ou mais alunos da Unifesp. E eu aproveito para perguntar para você, eu imagino que você vai comentar isso, mas já pergunto, se tem esse tipo de disciplina no currículo hoje, por exemplo, na Unifesp, ou se você conhece em outras universidades brasileiras. Ótima pergunta, Dani. Assim, então, a nossa amostra, na verdade, ela era como era a primeira fase, ela era bem representativa, tinha um pequeno predomínio do estado de São Paulo, como sempre tem, né? Mas a gente tinha todos os estados do país, na verdade, estavam representados, a gente tinha uma boa população, tanto de escolas públicas como de escolas privadas, então a amostra ela era bem homogênea. E essa pergunta é uma pergunta que a gente fez, Dani. E o que acontece? A comunicação, eu acho que ela entra na mesma coisa da interprofissionalidade, que é uma coisa que me incomoda ainda nesse momento. Ela fica muito nas ligas acadêmicas. Então, assim, ela está muito presente, na verdade, em algumas ligas, ou como algumas falas pontuais. Mas eixo de comunicação, ele até entra em algumas universidades mais recentes, que usam o CAMEDES, que é aquele protocolo, na verdade, protocolo das competências médicas feito pela Sociedade Canadense, onde comunicação é um ponto importante. Então, todos os currículos, na verdade, boa parte das escolas médicas que os currículos foram implantados a partir de 2014, a gente vê um eixo de comunicação muito nas habilidades médicas, como um ponto absolutamente importante. Nas escolas, na verdade, que têm os seus currículos mais antigos e mais tradicionais, a gente vê isso muito pouco, absolutamente muito pouco, e quando a comunicação está presente muitas vezes nas ligas onde muitas vezes talvez o nosso papel seja menor, onde a gente está na liga das pessoas que são convertidas. Então, na liga de cuidados paliativos, nas ligas de luta, nas ligas de espiritualidade, onde são as pessoas que essas talvez são as que menos a gente precisa trabalhar. A gente precisa ir naquelas pessoas que vão para a liga da cirurgia, que vão para a liga da ortopedia, então, assim, eu não acredito, Dani, que comunicação, isso aí, tem que ficar em liga. Ela tem que fazer parte da unidade
em unidade curricular obrigatória. Por quê? Porque se a gente deixa as fazer letivas, a gente só mexe com os convertidos. E comunicação, a gente já pensou uma comunicação bem feita por um médico ortopedista? Isso faz uma diferença brutal. E são essas pessoas que a gente precisa sensibilizar. Eu fico imaginando também a importância disso. Bom, é importante para qualquer profissional de saúde, né? Mas eu fico imaginando que, por exemplo, na equipe de enfermagem, muitas vezes você tem um enfermeiro ou uma enfermeira e muitos técnicos, né? E esses técnicos de enfermagem têm uma atuação muito direta com o paciente, né? Eles é que convivem mais com o paciente. E fico me perguntando se nesses cursos técnicos isso é abordado e como é abordado. Você vê que é óbvio, né, que a sua pesquisa é voltada para os médicos, né, é tranquilo isso, mas fico imaginando que é só a ponta do iceberg, né, Aécio, porque todo mundo teria que ser treinado, principalmente aquelas pessoas que estão ali diariamente convivendo, inclusive com os familiares, né. Dani, a sua fala é muito da pessoa que... a sua fala é muito de quem vive a realidade, né? Porque é muito engraçado que o pesquisador vive um mundo muito irreal. E se a gente pensar, é assim, gente. Quanto tempo o médico gasta falando com o paciente familiar? Dani, numa visita na enfermaria, 5 minutos. E depois ele vai fazer as suas outras coisas. Quem está, na verdade, 80% a 90% do tempo é o técnico de enfermagem mesmo. Não é o enfermeiro, não é o fisioterapeuta, é o técnico. E essa pessoa é uma pessoa que é muito importante para ser treinada. Então, esse processo de treinamento de comunicação, ele tem que ser da saúde. Ele é que, assim, eu coordeno a medicina, mas, assim, você está absolutamente certa. E é tão engraçado, é que agora está um pouco mais difícil. Mas a gente passa... A nossa visita nos cuidados paliativos, ela é interprofissional. E o nosso técnico, só que como, na verdade, a nossa unidade, como a gente precisa fazer distanciamento, na verdade, social na hora da visita, a gente tem feito aqui na minha sala, que você conhece aqui no CEPAS. Então, o pessoal sobe e a gente fica distanciado para fazer a discussão e a visita. Mas aí o técnico, ele não consegue subir. Quando a gente estava nessa era pré-pandemia, a gente passava a visita no leito, explicava para o paciente qualquer dúvida, a gente tinha que tirar essa dúvida, essa coisa toda. Mas o que acontece? As falas dos técnicos de enfermagem em relação a várias coisas, a vários sentimentos, a vários desejos, elas vinham com uma força, porque é a força de quem convive. Não é a força, na verdade, de quem deu uma passadinha. E esse é um grande problema de comunicação, né, Dani? Que a gente fala muito, que é a questão da comunicação interprofissional. Às vezes a comunicação interprofissional, ela é tão superficial, porque muitas vezes as pessoas usam dispositivos tipo WhatsApp, então as pessoas trocam o WhatsApp e não tem a vivência, não tem a troca. E muitas vezes o nosso técnico de enfermagem está excluído do grupo, né? Ele não tem uma inclusão. A inclusão termina sendo médico, enfermeiro, fisioterapeuta, psicólogo, serviço social, e o técnico nessa história é uma exclusão de uma coisa que precisa ser revisitada. Então, uma interprofissionalidade de verdade, onde o cuidado, onde o usuário, onde o familiar tem... É uma pessoa, é como se tivesse uma cegueira, né, Dani? Está falando, essas pessoas não têm visibilidade, eles são invisíveis no processo. É como se chegasse só até a enfermeira e depois desaparece. Isso está muito errado. Isso precisa ser revisitado no nosso olhar, na nossa visita, no nosso cuidado, no nosso pensar, né, Dani? Extrapolando para a UBS, né, principalmente para a estratégia de saúde da família, é a mesma coisa que a gente vê em relação ao agente comunitário de saúde, né, a importância desse profissional que muitas vezes coloca a perder um vínculo que estava se formando. E muitas vezes, acho que na maior parte das vezes, é o grande responsável pelo vínculo do paciente com a equipe, né? Porque ele se identifica com o agente comunitário de saúde como alguém mais igual, no sentido de que, como não tem aquela aura, né, de formação acadêmica, e como a linguagem também é muito mais próxima do paciente, essas pessoas estão muito mais aptas, às vezes, a nos ajudar
achar a forma melhor de se comunicar com o paciente. Né? Nossa, e isso foi uma coisa que eu aprendi muito, na verdade, né, nesse pé de interprofissionalidade que a gente está, né, Dani? Porque, assim, a minha trajetória é uma trajetória, na verdade, praticamente de um médico de hospital. Eu sou emergência, eu trabalho com emergência e sou cardiologista. Então, assim, fazia muito mais do que 25 anos que eu não ia com atenção primária, porque isso não fazia parte do meu contexto. E agora, como coordenador do curso de medicina, eu disse assim, gente, eu quero entrar no PET, primeiro para eu ter o olhar da atenção primária que não existe na minha realidade, e para pensar em mecanismos de como a gente melhora interprofissionalidade e comunicação interprofissional, que é uma coisa que eu tenho um super interesse. Né? Então, eu descobri os ACS porque eles não existiam na realidade do AES quando o AES era aluno. Não tinha, pelo menos no contexto das minhas UBS, isso é anos 90, Natal, Rio Grande do Norte. Então, ou eles existiam, o AES eu não conseguia ver, e eu fiz várias VDs, várias visitas domiciliares, e eu disse assim, gente, como esse profissional é potente, na verdade. Como essa potência é muito importante. Vamos até transpor, na verdade, para a gente, numa questão de uma notícia difícil, numa atenção primária. Como essa pessoa pode vir junto com a gente, na verdade, nesse processo de comunicação? Porque o acolhimento, que eu acho que ele é fundamental de ser executado, na verdade, numa comunicação de uma notícia difícil, aquela pessoa que já faz parte do dia a dia e que fala a linguagem dele é uma coisa que é fundamental. Uma coisa que a gente ensina e é um erro crasso, né, Dani? Como as pessoas usam medicalês, linguagens ininteligíveis, na verdade. Como esse processo é um processo que a gente precisa revisitar e ensinar. E é uma coisa que eu sou muito fã, Dani, sabe? Eu sou fã de simulação. Eu sou professor que 90% das minhas aulas elas são simuladas. Então, o asmático que chega e que a gente vai atender e que vai simular que pode morrer na simulação, ele vai contar para o pai, ele vai contar para o ator que o filho dele morreu. E aí aquela coisa, eu acho que tem muitas técnicas boas da gente ensinar o profissional, e o nosso sonho é que a gente possa fazer essas simulações interprofissionais. A gente pegar o aluno da farmácia com o aluno da enfermagem, com o aluno da medicina, com o residente, todo mundo participando desse processo. E é muito engraçado, Dani, porque eu sou chamado para dar muita aula de comunicação e fazer simulação de comunicação nessas aulas. E eu escuto coisas ao longo do país que me chamam muita atenção. Em vários lugares, as psicólogas dizem assim, doutor, o senhor precisa vir falar para os médicos que eles precisam comunicar. Muitas vezes, em vários lugares desse país, a comunicação da notícia difícil, até da morte, ela é terceirizada para a psicóloga. E é muito engraçado porque uma coisa me chamou a atenção. Uma das perguntas do nosso questionário. Quem você acha que é a pessoa mais preparada para fazer a comunicação? Eu não acho que é centrado em uma pessoa. Eu acho que a resposta é a equipe. Eu acho que a gente tem que treinar para a equipe falar. Não acho que é o médico, não acho que é a psicóloga, mas em vários lugares, mais de 50% das pessoas falam a psicóloga é a pessoa mais preparada. E às vezes pode ser que ela seja preparada para a escuta, mas não sei se para fala. Até porque às vezes são competências e são dúvidas que eles têm. E que eu acho que eles têm que ir junto. A gente tem que treinar muito disso, na verdade. Né? Então, essa é uma dificuldade, assim, essas pessoas são tão despreparadas que eles chegam, eles fogem assim, não, você vai falar. E isso é muito frequente. Assim, e relatos das psicólogas... A gente vê essa dificuldade de entender que não precisa ser só um, né? Como a gente ainda tem dificuldade de trabalhar em equipe, né? De perceber que não precisa ser um profissional sozinho a assumir essa responsabilidade, né? E como, na verdade, a gente precisa, na verdade, trazer isso para os nossos currículos, né, Dani? Assim, como, na verdade, trabalhar interprofissional desde o primeiro ano, da comunicação, e eu acho que são tantas comunicações, né, Dani? Porque eu acho que, assim, é comunicação de notícia difícil para paciente familiar, mas é comunicação de notícia difícil entre a gente. Comunicação, a gente tem que ensinar a comunicar boas notícias também. As notícias para a gente aumentar a adesão, que isso é outra fala. Mas eu acho que... Agora que você falou do currículo, vou encaixar a pergunta do Ayrton e depois vou provocar a Karine, que eu vi que ela abriu o microfone ali, acho que ela vai querer te fazer uma pergunta. Tá bom. Mas a gente estava falando do currículo pensando em graduação, e aí o Ayrton está perguntando aqui
se tem sido feito alguma coisa em relação aos residentes, por exemplo, na Unifesp. Você tem conhecimento, Aécio? Você acha que isso é uma limitação só da graduação ou você acha que nas residências também ainda está faltando essa parte? É uma ótima pergunta, Dani. Muito obrigado, Ailton, pela pergunta. Eu acho que a residência ela tá num patamar bem melhor que as graduações, de uma forma geral. Por quê? Porque é atividade, porque o residente literalmente vive a prática. Literalmente ele coloca a mão na massa. E aí, com a mão na massa, o trabalho precisa ser compartilhado. Então, o trabalho é vivido. Então, eu acho que a gente está bem melhor. Eu acho que ainda existe um isolamento, na verdade, do nosso médico residente em relação ao restante da equipe. Eu acho que isso existe. Eu acho que isso melhorou. Mas como tem algumas coisas, Dani, que eu acho que elas são fundamentais e elas permeiam, na verdade, a nossa vida, nosso olhar como educador, como médico, como profissional. Eu não esqueço nunca uma coisa que eu quero contar brevemente para vocês. Meu primeiro dia de residência, eu sou a primeira turma de 2 anos de clínica da USP e sou a primeira turma de 3 anos também de cardio do INCOR. E a minha primeira imagem do INCOR é uma imagem interprofissional. Eu comecei no transplante e a gente estava decidindo se aquele paciente ia ser transplantado. Então, era uma reunião da equipe multi e a psicóloga e a assistente social explicando para a equipe, era um moço de 37 anos, um etilista, mostrando e explicando por A mais B que do ponto de vista de psicologia e de assistente e de serviço social, aquele paciente precisava ser excluído da lista de transplante. E toda a equipe ouviu e aquele paciente foi retirado da lista. E aquilo foi uma coisa que marcou a vida do Aécio, dizendo assim, gente, que respeito interprofissional pela força, na verdade, dos colegas. E eu acho que muito do meu olhar de interprofissionalidade, isso vem dos anos 90 da Faculdade de Medicina da USP. Eu aprendi muito. Eu acho que a força da interprofissionalidade ela era marcante no Instituto do Coração e isso, na verdade, me fez todo olhar de ser muito mais aberto para a interprofissionalidade. Dani, eu acho que, Ailton, eu acho que a gente está anos-luz na residência à frente da graduação, mas pode ser que seja viés também da residência que eu tenho vivência, que eu coordeno, que é a de emergência. Então, a residência de emergência, ainda mais nessa era pré-Covid, pense bem, o nosso residente de emergência vai lá, e eu acho também, é muito do nosso olhar da Unifesp, eu como coordenador da residência de emergência, eu acho que assim, eu propicio muito as falas interprofissionais. Então, mas acho que a gente está muito à frente mesmo, mas acho que tem alguns programas que isso está aquém. Então, assim, que programa é esse? Você acha que a residência interprofissional ela é mais fraca? A comunicação interprofissional e a vivência profissional está fraca? As cirurgias. As cirurgias, eu acho que eles são distanciados. Eu acho que isso é uma personalidade muito da cirurgia. Então, eu acho que assim, a conversa do cirurgião, na verdade, com o restante da equipe é um pouco mais difícil. Eu acho que isso tem a ver com as chefias, tem a ver com a coordenação, acho que tem a ver com a personalidade das pessoas que vão para a cirurgia. Eu acho que é diferente de clínico. Então, assim, por exemplo, uma coisa que a gente adorava é quando na equipe de cuidados paliativos, a farmacêutica vinha passar visita com a gente. Porque a gente ficava perguntando um monte de coisas, assim, pode colocar hipodermócose, fenitoína pode, explica pra gente, faz hipodermócose de fenitoína ou tem que ser fenobarbital? Então é uma troca de muito aprendizado. Então, eu acho que... mas acho que assim, a graduação é um caminho gigante a ser percorrido. A residência, eu acho que alguns a gente percorreu bem, em outros eu acho que tem um bom caminho a ser percorrido. Karine, quer fazer sua pergunta? Eu vi que você tentou abrir o microfone. Sim. Oi, Aécio. Oi, Karine, prazer, querida. Eu sou Karine, farmacêutica. Legal. E eu estava pensando na comunicação quando a gente precisa fazer mudança de hábitos. Que dificuldade que a gente tem de comunicar nesse sentido, assim, né? Não sei se você quer falar um pouquinho sobre isso, assim, que tem a ver com o papel do farmacêutico em adesão ao tratamento, em mudança de hábitos para doenças crônicas. Legal. Nossa, sua pergunta é muito boa. É uma pergunta, na verdade, uma realidade que o Aécio
viveu há algum tempo, na verdade, porque hoje, como eu trabalho mais com emergência, mas eu vou te contar uma experiência vivida, onde o farmacêutico fez uma diferença brutal, tanto para os meus pacientes, como acho que como para a minha formação. Na verdade, é uma equipe multi. Durante alguns anos, depois que eu terminei a residência do Estudo do Coração, eu fui trabalhar no ambulatório de doença coronariana crônica, e eu fiquei responsável pelos protocolos de diabetes. E a gente tinha vários protocolos do NIH, essa coisa toda, e o NIH pagava e contratava para a gente uma equipe multiprofissional. Então, todo o nosso paciente, e a gente tinha metas, Karine, a gente tinha metas, na verdade, de perfil lipídico, de cintura, de hemoglobina glicada, assim, absolutamente impossíveis. E assim, não tinha restrição, tudo era pago, na verdade, pelo NIH. Então, eu lembro que a gente usava Orlistat, quando ninguém usava, o nosso protocolo era o protocolo da pioglitazona. E aí, se o paciente não fosse atingir na métrica, a nutricionista vinha. Então eu lembro as nossas receitas de polifarmácia, que era assim, o paciente tomava 11 ou 12 medicamentos. Então, o médico, o clínico, o cardiologista conversava, a diabetóloga conversava, a nossa enfermeira conversava, a nutricionista não orientava mais a alimentação, e a gente tinha uma farmacêutica só do protocolo para orientar. Então, assim, aí depois a gente fazia a escala de adesão. E aí foi muito interessante, Karine, porque quando você tinha múltiplas conversas, essas pessoas entendiam o real sentido disso. E aí foi engraçado, porque isso foi 2005. Foi feito 2 projetos para avaliar a adesão dos pacientes no ambulatório de hipertensão e a adesão dos projetos de pesquisa, que é uma coisa bem irreal. E aí a gente tinha uma adesão na casa dos 85%, até porque os medicamentos eles eram entregues por o paciente não precisa se deslocar ao INCOR, o motoboy ia levar o medicamento em casa, a gente tinha uma adesão de 85%. E a adesão de antihipertensivo no lugar comum do Estudo do Coração, ele era de 30%. E a gente tinha, aquele paciente que não atingia a métrica, a gente se reunia em grupo e conversava como otimizar. E aquilo era uma coisa tão idealizada, tão dos sonhos, na verdade, que nem no nosso consultório privado a gente tem, mas a gente conseguia com que esses pacientes que estavam lá há muitos anos, 65, 70 anos obesos, que a gente conseguisse muita diferença. E aquela troca, na verdade, ela era maravilhosa, como a gente aprendia coisas em equipe. Eu lembro que assim, eu saí da residência de Estudo do Coração prescrevendo IECA junto com a comida. E eu lembro a farmacêutica, Écio, mas não pode dar captopril perto de comida. Eu disse, gente, mas nunca ninguém me ensinou isso. E aí eu fui ler o Good, mas assim, meu Deus, que barbaridade. Então, assim, foi muito rico isso aí. Então, assim, o que eu vou te responder é uma coisa do passado, porque, assim, a vivência do Aécio hoje, na verdade, é uma vivência da pessoa que trabalha com comunicação, na verdade, de emergência, de cuidados paliativos. Essa coisa do crônico foi uma coisa que eu já vivi na minha realidade. Hoje eu tenho a realidade do meu consultório privado, mas a realidade do meu consultório privado, eu não tenho infraestrutura para ter hoje lá, para ter uma farmacêutica me ajudando lá, eu tenho até enfermeira para algumas outras coisas, mas a orientação termina sendo só ainda centrada em mim, até passa no nutricionista nas minhas consultas. Mas isso era no SUS, na verdade, sabe, Karine? Então, um SUS que funcionava, um SUS que se comunicava, assim, gente, que sonho do SUS ambulatorial como do protocolo. Porque tudo bem, o protocolo ele é muito idealizado, a gente tinha muita verba, mas assim, eu consegui viver durante 2 anos meu protocolo, assim, gente, esse é meu SUS do sonho. Essa é a minha consulta do sonho, as minhas conversas do sonho. E acho que é um pouco que eu posso te contar, porque hoje não é muito mais a minha realidade mesmo, mas é uma coisa do passado que eu queria te contar. Karine, microfone desligado. Não, para contribuir, né? Na verdade, o paciente tem uma expectativa que, em geral, o medicamento mantenha ele na vida normal e ele não tenha que fazer nenhum esforço adicional, né? Então, assim, a mudança dos hábitos de vida, ele é bem importante para se a gente pensar para as doenças crônicas, mas também até para evitar que o paciente volte para a emergência, né? Porque a gente sabe que muitos casos de pacientes que retornam à emergência várias vezes é porque não controlam, né, adequadamente. Então, a gente sempre se depara com esse conflito, porque, querendo ou não, mudar hábitos de vida exige um esforço adicional, né? Então, assim,
Claro que a gente tem notícias mais graves, como essa que você falou, mas ao mesmo tempo não é uma notícia que os pacientes esperam, né? Que a partir desse momento tu vai ter que alterar a sua rotina, fazer um esforço adicional para controlar uma doença crônica, enfim. Então, acho que é também um ponto importante de essa pode ser uma má notícia para ele, né? Claro. Não, por exemplo, né, você vai trabalhar com redução de consumo de álcool, enfim, dieta, exercício físico, são esforços adicionais que o paciente precisa fazer, né? E a expectativa milagrosa que, às vezes, um medicamento possa salvar de todos esses esforços. Mas muito interessante, eu gostei muito da sua abordagem, e é muito engraçado, porque a gente estimulava muito a mudança de hábito. A gente tinha pedômetros. Então, os pacientes, na verdade, tinham seus pedômetros, eles tinham métricas dos pedômetros, e eles traziam, na verdade, a cada 15 dias para a gente ver quantos passos eles faziam, na verdade, né? E os relatórios alimentares eram coisas que eles traziam por escritos para a gente. Os pedômetros já não tinha muito como eles mudarem, então a grande maioria conseguia fazer mais que 4.000 passos, na verdade. Isso era uma coisa bem interessante, a gente passava muito exercício, isso era uma coisa absolutamente bem interessante. O alimentar, que a gente sempre achava que as pessoas faziam, na verdade, algumas modificações. Mas é muito engraçado, Karine, o que você está falando como a gente se surpreende com pessoas que conseguem mudar hábitos de vida sem fazer uso de medicamento. É muito engraçado. Eu vou contar um paciente que eu atendi nessa segunda-feira. Ele veio no meu consultório na segunda-feira e eu fiquei boquiaberto. Era um moço de 44 anos que tinha um NASH, uma estatose hepática gigante. Ele pesava 140 quilos e a médica hepatologista, há 2 anos, chegou para ele e disse assim: se o senhor não mudar o seu hábito de vida, o senhor é um futuro transplantado hepático. Ela realmente fez um choque cultural no cara. O cara repensou a vida. Ele era um sedentário que andava 1 quarteirão. Hoje ele corre 21 quilômetros. Ele tem uma dieta absolutamente maravilhosa e ele veio para mim para fazer uma avaliação cardiovascular. E ele não tomou nenhum... Ele era hipertenso diabético, na verdade, ele usava medicações para NASH. Ele foi tirando tudo e o cara não tem mais nada hoje. E eu fiquei tão surpreendido. Eu disse assim, meu Deus. Eu disse, mas você é um vitorioso. Mas por que, doutor, eu sou vitorioso? Eu disse, porque a gente não é acostumado a ver isso. Aquilo me emocionou, Karine, sabe? O cara ele perdeu 70 quilos sem nenhuma medicação para obesidade, somente com mudança de hábito, que foi tirando as medicações. Mas assim, aquilo fez o sentido. E eu acho assim, eu achei a comunicação da médica absolutamente assustadora. Ela diz assim, você vai para um transplante hepático. Aquilo é muito grave. O moço ficou desesperado de ir para o transplante hepático. Eu só me conta esse negócio do terror. Mas aquilo fez um link que fez sentido naquele cara, e o cara é uma outra pessoa. E eu disse assim, meu Deus, e foi muito engraçado que eu vou dar uma aula de adesão, uma liga, e eu tava pensando para ele, eu disse assim, gente, vou chamar esse moço para ele contar a história de vida dele, porque é uma grande sacada, na verdade, o que realmente fez. E essa conexão, eu acho que isso é do processo da comunicação, né, Karine? A gente precisa ter tempo para se conectar. Porque se a gente não se conecta, equipe de saúde com paciente e família, nada vai andar. A chave é a conexão. E essa conexão precisa de tempo, precisa de empatia, precisa de escuta. Esse é o grande lance, na verdade. Esses lances, muitas vezes, eles não ocorrem, né? Não ocorrem mesmo, né? E se conectar identificando a melhor forma de atingir esse paciente, né? Porque às vezes a gente fica procurando protocolos, né, de como falar com o paciente, e na realidade a comunicação também depende do outro, né? Então a gente vai precisar fazer uma leitura da melhor forma de me comunicar com aquela pessoa, né?
É muito engraçado, Dani, que você está falando, porque assim, existe um monte de protocolo de comunicação. E aí, muitas vezes eu falo com os nossos alunos assim, pessoal, o protocolo de comunicação, ele vai existir naquela fase que você ainda não tem maturidade. Mas tem pessoas que já estão terminando, que já estão no meio do curso, terminando o curso, que tem tanta maturidade que eu disse assim, filha, você não precisa de spikes para comunicação. Mas por que eu não preciso, professor? Porque você está pronta. Porque você sabe se comunicar. Porque você é sensível. Porque você tem... Aí a outra aluna assim, eu não tenho, professor. Não, você está no processo de amadurecimento, na verdade. Você precisa amadurecer mais, na verdade, né? Então tem gente que está pronto, porque é sensível. Mas tem gente que vai precisar do protocolo assim. Eu disse assim, gente, esse daí é o protocolo para a vida inteira. Eu acho que a vida não vai mudar. É aquela coisa que não teve em casa, né? Aquela conversa que não existiu em casa, ou são os modelos que a pessoa tem, ou é a personalidade. Então, essas precisam das coisas rígidas. Precisa do protocolinho, na verdade. As pessoas dizem assim, isso, por que você dá tanto aula de protocolo de comunicação? Eu disse assim, gente, porque eu dou aula para quem não sabe falar. Porque quem precisa falar não precisa de protocolo para Covid. O Covid tem um protocolo clássico, que eu tenho até nessa aula, chama Calmer. Como é que você fala para alguém que ela tem Covid? Então, tem todo um passo a passo. Eu disse assim, gente, isso aqui é para pessoas preparadas. O problema é que os despreparados são muitos, né, gente? De verdade. Se a gente pensar que as pessoas, na verdade, falaram que só 7% se sente preparado, e eu estou falando só de médico, é uma gama de pessoas que precisam, na verdade, ser treinadas. Mas o que eu acredito mesmo não é a pessoa aprender o protocolo. A pessoa aprende a se comunicar fazendo, executando. É aí que você é simulando, é chegar. Como é que eu fiz a aula com o pessoal de Porto Alegre? Eu pedi para todos abrirem a câmera e a gente fez quatro conversas de comunicações difíceis. Era ele ia me contar que meu filho diabético tinha morrido. Então eu pedi para o aluno contar para mim. A outra colega, ela ia ouvir, ela ia fazer comentários do que ele podia fazer diferente, e a gente vai fazer uma construção. Então, essa coisa de simular a comunicação, ele é o grande lance. E eu acho que é o que a gente tem que fazer, na verdade, interprofissional. Por exemplo, um conflito, na verdade, entre um médico e uma enfermeira. Isso tem que fazer parte da nossa realidade, Dani. Eu tenho que pegar o aluno da farmácia com o aluno da medicina e trocar o papel. O aluno da medicina vai estar na farmácia, ele vai ser o farmacêutico. E o médico, e o da farmácia vai ser o médico. E é muito engraçado, quando eu já tenho isso um pouco na residência, que na residência eu consigo trazer muito. É impressionante quando eu coloco o médico, passou o enfermeiro da sala, tendo que abrir ampola, cortar ampola, preparar ampola. Aqueles residentes da enfermagem assim, doutor, eles nunca mais berraram na sala dizendo assim, adrenalina! Porque assim, o tempo que eles gastavam para abrir adrenalina, aspirar adrenalina, era 3 ou 4 vezes o tempo. E aí eu fazendo propósito assim, que enfermeiro lerdo! É isso, fazendo exatamente o que eles fazem. Professor, tenha calma! Não, tenha calma não. E era o médico fazendo o papel. Então, essas coisas são lances muito interessantes de comunicar, né? Porque isso diminui conflito, na verdade, né? Então, essa troca de papel, tal, do role play, são técnicas muito interessantes da gente fazer, né, pessoal? Né? Até eu ia comentar se tu fazes simulação para a capacitação, para a habilidade de comunicação, tanto na residência quanto na faculdade. E até aproveitar, eu estava vendo aqui no curso de medicina da Unifesp, tem diferencial do curso, e está ali. Curso médico da Escola Paulista de Medicina, Unifesp, tradicionalmente promove a integração do aluno durante a graduação, estabelecendo efetiva participação multidisciplinar, sempre sob a orientação de profissionais especificamente vinculados ao curso. Como é que vocês fazem isso para que ocorra durante a formação essa integração entre diferentes profissionais de saúde na formação do médico, né, nesse caso? Então, a Dani conhece bem, na verdade, a nossa universidade. Isso, vou ser bem honesto com você, isso está muito no teórico, isso precisa melhorar bastante. É uma coisa que é assim,
eles até entram em cenários onde os outros profissionais estão presentes. Então, por exemplo, a gente começa o curso com uma disciplina que sabe iniciação às práticas de saúde. Então, eles vão nos mais diversos setores da faculdade. Então, eles vão no centro obstétrico, vão no centro cirúrgico, vão na atenção primária, e aí eles têm um olhar interprofissional. Mas o que a gente sonhava, o que a gente sonha, é que essas visitas e esse conhecer, na verdade, os mais diversos cenários, fosse interprofissional, que a gente pegasse os alunos da Dani da farmácia, mas os nossos alunos de enfermagem, os alunos da medicina, num grupo pequeno, e esse grupo fosse discutisse, e que a gente tivesse um eixo interprofissional. O que a gente termina tendo um pouco mais é uma troca, na verdade, da medicina com a enfermagem. Mas muito mais de professores de medicina e professores de enfermagem com os nossos alunos do que os alunos do mesmo cenário. Isso a gente consegue na residência. A residência a gente consegue trazer um grupo maior. As nossas visitas interprofissionais na residência, elas são bem presentes em boa parte dos cenários, mas alguns cenários eles são mais fortes, que é terapia intensiva, PS, terminalidade, então a gente consegue fazer bem isso. Nos ambulatórios, a gente a gente tem uma força muito grande de ambulatório aqui na Unifesp. Os nossos ambulatórios eles são centrados solamente no médico. Então, por exemplo, uma discussão de doença crônica, na verdade, que poderia ter uma riqueza dessas falas que eu estou conversando com a Karine e com a Dani, isso não faz. O nosso aluno da farmácia, o nosso professor da farmácia, a gente não tem o privilégio de ter a Dani discutindo antihipertensivo com os nossos alunos. Seria um sonho, na verdade, sabe? Esse olhar, na verdade, e vice-versa também, né? Coisas da prática, chegar e dizer assim, olha, eu mudei o antihipertensivo há 2 semanas e ele tá com lodipina, mas a perna tá inchada. E ver em vivo, na verdade, o edema da lodipina. Olha, eu dei o IECA e ele tá tossindo. Então, sabe? Então, os ambulatórios, porque assim, na atenção primária, sim, mas a gente tem pouca atenção primária na residência de medicina interna. Aqui eu acho que é só com bloco. E é uma atenção primária meio distorcida, na verdade, ela não é meio irreal, é meio fantasiosa. Então, a gente tem muito pouca discussão. Então, a discussão tem, mas ainda tem muito para a gente ganhar. Então, eu acho que a gente ganha muito na simulação. A simulação, sim, é uma coisa boa, mas é uma super trajetória. Eu acho que, assim, é um desafio meu, da Dani, da Cláudia, da equipe da enfermagem, é que a gente mude essa realidade no nosso currículo. A gente quer ser inovador nessas doenças crônicas, a gente quer ser protagonista nisso, porque a gente acredita que a gente vai formar profissionais de saúde melhores. Um espaço que até eu já falei para a Karine, mas a gente não conseguiu, tem discussão de artigo científico com os residentes da medicina interna. E esse seria um espaço para discutir com o pessoal da farmácia, de outros cursos, né, mas particularmente da farmácia, e acho que no espaço de discussão de artigo científico é um espaço de aprendizado muito importante, principalmente se começa com um cenário clínico, né? Apresenta o cenário clínico e faz a busca de evidências para responder às dúvidas que surgem no atendimento. Nossa, esse caminho é muito bom. Uma coisa que a gente faz na nossa disciplina, a Raquel Rieira, que já deve ter vindo aqui, a Raquel é uma das organizadoras do curso, junto com a gente. Né? Então, a gente é da mesma disciplina, eu e a Raquel Rieira. Só que a nossa disciplina ela tem 2 olhares, o olhar da emergência e o olhar da medicina baseada em evidência. Então, muitas vezes o que a gente faz, quando eu dava aula do 4º ano com a Raquel, é que agora eu estou só na coordenação no 6º. A gente fazia o seguinte, era muito interessante. Os alunos do 4º ano simulavam comigo uma parada, e aí a gente terminava, na verdade, uma parada, e eu dizia assim, pessoal, agora vocês vai terminar fazendo uma indução da hipotermia. O que é que eu quero? Vocês vão trazer a resposta da literatura, o que é que tem de evidência da indução da hipotermia e qual é a temperatura que é a melhor evidência. E na segunda-feira eles voltavam com a Raquel, eles contavam o cenário prático que tinham vivido comigo, e aquilo era real, era dúvida real, e eles traziam a evidência para isso aí, discutiam com a Raquel, e aí eles voltavam na sexta-feira com outra resposta. Então a gente tinha muita questão, porque no 4º ano, a gente fazia muito a relação entre a prática e isso aí. Na residência de emergência, a gente faz isso, porque a nossa disciplina tem emergência. Então, na nossa residência de emergência, a gente tem
discussão de artigo, e aí a gente discute, mas assim, seria muito legal a gente trazer, aí porque a gente leva para a simulação o restante da equipe interprofissional. Mas no artigo, o artigo fica só a equipe médica, na verdade. E eu acho que é uma ótima dica da gente trazer toda a equipe interprofissional para discutir as melhores evidências, na verdade. Então, isso, habitualmente, eles não vêm, mas eu acho que é só uma questão organizacional nossa. E o online permite um pouco disso, né, Écio? A gente está num momento que dá para repensar algumas coisas, porque o online é lógico que tem uma perda, né? A gente não dá, eu acho que não dá para comparar, para substituir tudo pelo online, mas ao mesmo tempo ele facilita esse contato, né? Por exemplo, aqui na sala a gente tem as pessoas do Rio Grande do Sul, de São Paulo, e a gente está aqui discutindo, né? Então, mesmo de campos diferentes, daria para se juntar em uma sala. Eu acho que isso é uma boa resposta, né, Dani? Porque se a gente pensar, toda vez que a gente ia falar em profissionalidade aqui na Unifesp, as pessoas falam, mas Diadema é muito longe, Santos é muito longe. Dani, a gente consegue discutir caso clínico e um trabalho científico, na verdade, online, sem nenhuma perda. Dá para fazer um atendimento simulado, a gente discutir as evidências, a gente discutir a ação interprofissional, sabe? E muito de doença crônica, dá para a gente fazer bastante coisa, na verdade. Discutir adesão, aquele paciente lá que não quer aderir, na verdade, ao uso de quatro antihipertensivos, e aí vê o olhar do farmacêutico, o olhar do nutricionista, o olhar do enfermeiro, o olhar do médico. Então, isso a gente tem que trazer, porque isso é formar profissional de saúde de qualidade. Esse é nosso papel e que tem que ser revolucionário. Eu fico brincando, na verdade, que a gente vai para as reformas dos cursos, e eu disse assim, a gente tem a tal da área verde, que é a terça-feira. Então, a área verde, o nosso aluno não vem na faculdade. Ele faz pesquisa, ele faz iniciação científica, essa coisa toda. E aí, o meu sonho é criar a área roxa. Eu vou falar, professor, você adora as cores, você adora as cores. A área roxa seria a quinta tarde, a John Hopkins tem isso. Mas não é que a John Hopkins tem, não. Tem só coisa brasileira. A área roxa seria discussão interprofissional na tarde. Então, a gente faria uma discussão interprofissional, cada um no seu lugar, poderia fazer online e uma vez por mês, talvez presencial, simulado. Então, dá para a Dani estar com a aluna de farmácia lá, o Aécio está com o aluno dele aqui, a professora Silvia está com a psicologia em Santos, e a gente fazer isso. Isso é possível. A gente tem que trazer algumas coisas que são positivas, na verdade, no online. E o positivo é tentar otimizar a interprofissionalidade, que geograficamente, na cidade de São Paulo, não é fácil. Não é fácil mesmo, mas facilita, né? Eu adorei a ideia da área roxa. Vou pensar sobre isso aqui. Eu fiquei pensando uma coisa bem atual agora, é o teleatendimento. Sim. Então, a gente também tem que desenvolver a empatia, né? Qual é o desafio, né, para comunicação pelo teleatendimento? Nossa, é uma excelente pergunta essa, né? A gente está desde março com teleatendimento. O nosso hospital, ele criou uma unidade de infecção respiratória, que é uma unidade separada. E todo paciente da unidade de infecção respiratória, que ele recebia alta, 48 horas depois ele era atendido por um aluno nosso de graduação, que conversava, perguntava e fazia as orientações, e sempre tinha um professor sob supervisão. No começo, como a minha vida em março estava um pouco mais tranquila, eu era um dos professores que estava disponível para tirar essas dúvidas. E era muito importante, na verdade, a gente orientar como conversar, sobre comunicar. E aí eu queria bater num ponto, na verdade, voltando um pouco, na verdade, para a razão de eu ter vindo aqui, que é as notícias difíceis, que é assim, como era complicado a gente conversar por telefone, dar uma notícia difícil quando a gente não olhava a pessoa visualmente. Então, já aconteceu da residente ligar e dizer assim, olha, a gente está em equipe aqui, então eu, estou o professor, estamos as duas pessoas, na verdade, você consegue conversar? Consigo. Aí, no meio da coisa, eu tive um filho, assim, pergunta onde ele está, onde essa pessoa está, não sei, estou achando estranho, estou achando um som estranho. Eu disse,
Aonde você está? Não, eu estou dirigindo. E é uma notícia super difícil. Se olha, a gente vai combinar o seguinte contigo. Quando você chegar em casa, a gente, daqui uns 15 minutos, dá uma ligada, porque a gente ia falar, na verdade, que a mãe estava em fase final de vida total. E era uma surpresa. Então, como é que a gente ia fazer essa conversa pelo telefone? Porque isso não existia no passado, mas era um Covid. E a pessoa estava dirigindo. E a pessoa foi conversando com a gente sem falar. Existe um protocolo padrão de notícia difícil pelo telefone, que é um protocolo espanhol, super interessante. De todos os passos que a gente precisa seguir e guiar para dar notícias pelo telefone. Não é para fazer teleconsulta, que aí é uma coisa mais tranquila. Mas uma coisa que a gente sempre fala a primeira coisa você consegue falar com a gente agora? Você está em casa? Você está num lugar seguro? Porque muitas vezes as pessoas estão no telefone. Foi igual uma reunião que eu marquei com o professor para discutir a disciplina dele. E aí o professor não abria a cam e falando comigo. Eu disse assim, professor, abre sua cam, por favor. Eu disse, não, professor, eu estou pedindo que o senhor abra a sua cam. O professor estava no carro fazendo... Eu disse assim, professor, o senhor vai parar esse carro e a gente vai continuar a conversa, o senhor tendo estacionado. A conversa nossa não é fácil. A gente vai ter um embate. O senhor vai bater esse carro com tudo que eu vou conversar contigo, na verdade. Então, são coisas que a gente... Isso é do processo de comunicação. Então, saber onde a pessoa está na hora que conversa. Inúmeras reuniões a gente tem marcado e o povo está nos carros. Isso ainda mais que o dia a dia, a vida está voltando ao normal em São Paulo e tem muita reunião marcada. Não é infrequente a gente ver as pessoas fazendo reunião dirigindo. Isso é muito sério, né, Karine? E várias coisas, mesmo discussões. Não dá para fazer discussão de orientação ou de alguma coisa profissional, e aí muito menos no cenário de notícia difícil com a pessoa dirigindo, né, gente? Isso é bem complicado. Não, eu estava aqui esperando para ver se alguém queria colocar alguma coisa, mas eu acho que a gente pode encaixar a primeira pergunta do Massur aqui, que é, né, há anos a gente tem visto, né, um grande problema de diálogo com médicos e outros profissionais de saúde na equipe. Os motivos são diversos e talvez dezenas, mas o que a gente pode fazer para melhorar isso? Sei que você já falou você já falou durante a apresentação, mas você quer elencar algumas coisas que você acha essencial? Dani, eu acho que o primeiro, eles precisam ter modelos. Eles precisam ver o modelo de comunicação existindo de uma forma respeitosa. Porque quando a gente tem péssimos modelos, né, Dani? E como a gente vê isso muitas vezes na prática interprofissional? É um profissional falando mal do outro. Então, as pessoas fazem e depois falam assim, não, porque médico é assim mesmo. Porque médico sabe? Que péssimo exemplo um profissional ficar dando esse mau exemplo Então, eu acho que a gente precisa começar, na verdade, com o exercício dos modelos que vão ensinar isso para os nossos alunos. E trazer, na verdade, essas visitas interprofissionais e essa conversa, entendendo muito o papel de cada um, né, Dani? Quando a gente aprende, a gente reforça, na verdade, o papel do outro, eu acho que isso é super importante, a gente precisa reforçar. Era o que eu estava falando, assim, gente, a gente tem uma outra história fantástica com a nossa farmacêutica, passando nos cuidados paliativos, que era o idantal na sonda. O paciente, na verdade, a gente só estava com o idantal oral, tinha acabado com o idantal venoso e as fenitoínas passaram todas para a sonda. E aí os pacientes começaram a convulsionar, e a gente sem entender, e ninguém entendia. E aí a farmacêutica disse assim, olha, a fenitoína na sonda, ela não pode ser aplicada, essa fenitoína que a gente tem não dá, como o omeprazol também não dá. E aí a gente fez a mudança, e todos os pacientes pararam de convulsionar. E aí é aquele papel, você diz assim, gente, e aí eu acho que é o papel, na verdade, de integração. Você diz assim, gente, olha que coisa interessante que a nossa colega farmacêutica trouxe e mudou completamente a nossa visita. Então, quando a gente faz essa coisa do papel integrativo, de que a gente aprende
muito, na verdade, com o outro, quando a gente dá essa voz, eu acho que a gente muda, Março, sabe? Então, eu acho que a troca dos saberes e os modelos, eu acho que são a base. Só que, assim, isso tem que existir. Isso tem que existir na graduação, isso tem que existir na residência, mas a gente não pode deixar uma graduação inteira sem a gente beber numa coisa que é o dia a dia. Eu recentemente, na verdade, eu fiz um trabalho, e a Daninha ajudou muito, um trabalho da minha aluna de iniciação científica, que a gente pegou egressos do curso de medicina, farmácia e enfermagem, e os alunos dos últimos anos desse curso, e as falas, na verdade, da desintegração, na verdade, interprofissional. E eles contando, quando eles entraram no mercado, disse assim, gente, a gente era muito solitário. A Unifesp deixou a gente muito solitário na graduação médica, na graduação de farmácia, na graduação de enfermagem. Então, essa solidão e que o mercado pede outra coisa, eu acho que isso é um problema muito sério. Eu acho que isso é um sintoma que a gente precisa prestar atenção e que a gente precisa mudar, né? E é interessante porque a gente depois fala para os alunos que eles têm que lidar com os outros profissionais, mas a gente não traz outros profissionais no curso. Né? A gente sabe que o mercado exige inteligência emocional, mas a gente não trabalha inteligência emocional em boa parte dos cursos, né? A não ser um ou outro professor em uma ou outra aula, mas a gente não tem isso enraizado na formação do profissional de saúde hoje. E depois a gente espera que ele faça. Né? Isso tem que mudar muito, né, Dani? Eu acho que assim, é nosso papel. A gente que vai fazer essa construção, né, Dani? A gente não pode esperar que os nossos colegas, na verdade, que não tem esse olhar e que não tem essa escuta interprofissional, faça isso. Isso vai caber a você, a Claudinha, eu, sabe? A gente mudar essa realidade dos nossos cursos. E isso vai fazer muito bem, né? Fazer uma pergunta aí que claro, a gente está falando da capacitação dos profissionais de saúde, que é super importante, mas também há um papel nosso, como professores, também para orientar os próprios usuários do sistema de saúde, né? Para que eles sejam melhores pacientes, mais ativos e não tão passivos, se colocando de uma maneira sempre como vítima e que... seguindo as orientações. Na verdade, o momento agora, já há algum tempo, é decisão compartilhada, e para isso o próprio paciente precisa ser capacitado. Tu tem alguma experiência de orientar o paciente nesse sentido, na comunicação? Eu acho que o modelo que a gente vive hoje na enfermaria de terminalidade, de cuidados paliativos, tanto com o paciente como o familiar, essas pessoas muitas vezes elas chegam com muitas dúvidas, na verdade, de que doença avançada é aquela, eu me surpreendo gente que chega com esclerose lateral amiotrófica, que às vezes conhece um monte de coisa, que nunca foi conversado sobre terminalidade, sobre o que é cuidados paliativos. Então, o que acontece? Muitas vezes aí, então, o que é que a gente faz nas nossas discussões de terminalidade de cuidados paliativos? A gente escuta, a gente tira as angústias, a gente tira as dúvidas, a gente instrumentaliza esse paciente, esse familiar. Eu acho que um dos grandes exercícios que a gente tinha é que, assim, os nossos pacientes, bem em fase final de vida, a gente tira as sondas, porque os estudos mostram que não faz diferença você alimentar por sonda enterar o paciente em fase final de vida. E era muito engraçado, porque isso foi era um grande exercício, na verdade, de conversar. Era um sofrimento muito grande quando a gente não instrumentalizava, na verdade, o conhecimento. E aí, em algumas situações, a gente respeitava. Não, doutor, a minha mãe é da oralidade e a gente quer essa sonda, mesmo sabendo que isso não tem nenhum benefício e que isso pode gerar incômodo. Então, isso era uma coisa que a gente tinha há 10 anos. Hoje, é muito difícil, depois da gente capacitar e conversar bastante em relação a o que uma sonda, que uma doença enteral numa fase final não vai fazer diferença. E as pessoas recebem muito bem. Eu lembro que no começo, como a gente tinha dificuldade, na verdade, com a nossa equipe da fono e da nutrição. Mas é desrespeito, mas isso é inanição. E aí a gente tem que mostrar as evidências da ciência que estão muito bem
complicadas. Se tem uma coisa que não tem dúvida em cuidados paliativos, são as evidências da adoção integral. Isso é bem, absolutamente bem claro, então dá para trazer, e aí instrumentaliza, e aí os conflitos minimizam, sabe, Ayrton, muito, porque é uma comunicação assertiva e fazendo com que a pessoa participe do processo, e não seja uma coisa que assim, não, a gente vai tirar a sonda porque não precisa, e você não tem que participar dessa decisão, né? Então, temos experiências bem boas nisso aí. Eu acho que é bem o resumo, né, de tudo que a gente vem discutindo. Em casa, eu venho de uma casa onde sempre se conversou muito, principalmente na hora, né, do jantar, do almoço, né, na hora da comida, a gente sempre foi para a mesa. E acho que boa parte do meu jogo de cintura como profissional de saúde veio mais dessa conversa em casa, e os meus pais sempre foram comerciantes, então no comércio você tem, né, que ser gentil, você tem que entender a necessidade do outro para poder vender, né? E acho que esse jogo de cintura me ajudou muito como profissional de saúde, porque muitas das vezes que tinham conflitos na UBS, eu lembrava da minha mãe falando, né? Você quebra muito mais uma pessoa dando bom dia do que fechando a cara para ela, né? E como a gente precisa trabalhar isso com os nossos alunos, que muitas vezes estão tão envolvidos com a formação tecnicista, né, e com o uso de aplicativos e de softwares e de simulação realística, né, Ayrton? Mas às vezes às vezes é tanta informação e tanto equipamento que a gente deixa um pouco de lado esse equipamento que é tão mais importante, que é o lado humano, né? É isso que faz com que a gente se conecte com o outro. E a gente percebe, pelo menos, não sei se a Karine tem essa experiência também, mas a gente percebe, pelo menos nos alunos da farmácia, vou falar por eles, porque é com quem eu tenho mais contato hoje, o quanto eles estranham quando você tem essas disciplinas que pedem para eles tomar decisões que às vezes não está no livro, né? O certo e o errado, não tem uma conta para fazer, né? Que são decisões de conduta mesmo, né? De como eu vou falar com o outro. Que comentário pertinente. Como, na verdade, a gente precisa muito mais estar junto com os nossos alunos para ajudar a tomar decisão. Como muitas vezes a gente não precisa, e essa geração gosta disso, e como a gente não precisa ser uma pessoa que vai vir e vai reproduzir aquele texto diante de presencial, porque às vezes você manda sua aula pronta, um videozinho gravado, e vamos gastar, na verdade, para decidir, para fazer escolha, ensinar essas pessoas a tomar decisão. Era que eu estava um pouco antes da reunião que eu estava discutindo com os residentes de emergência, que a gente vai fazer a simulação onde eles vão ter que tomar decisão. Tipo, vai mandar para a cesárea de emergência essa gestante traumática ou não vai? Então vamos ensinar a tomar decisão. Isso é que é muito importante. Eu acho que assim, acho que a gente está meio chegando perto do final, mas eu acho que uma coisa que é importante, Dani, é aquele negócio que eu falei. Eu acho que se a gente fizer, e eu acho que o trabalho de vocês nesse curso fantástico, ensinar as pessoas a fazerem a melhor tomada de decisão científica, mas a melhor tomada de decisão científica vir junto com a prática. Porque tomar a decisão sem ter prática, eu acho que a pergunta nem chega, na verdade. Então, tem que ter prática. E tem que ter humanidade, né, Dani? Aquele exemplo, na verdade, do médico que atendeu meu pai. Um senhor que opera super bem, que tem 300 revisões sistemáticas, o cara, ciência, mas um cara humano, um exemplo de modelo humano de fala, de acolhimento. Então, é esse profissional de saúde que a gente quer, que saiba conversar, que é cientificista e que está na prática, e que vive, né? Não vive só um pilar, na verdade, de tudo isso, né? Bom, Ayrton quer falar alguma coisa para a gente fechar, ou Karine? Eu só tenho a agradecer, o Aécio é um dos nomes já desde o início do curso, que estava programado para ser convidado, foi convidado, mas ele estava inicialmente, né, muito cheio de atividades, então a gente deu um tempo para ele se organizar, mas só agradecer, viu, Aécio?
Nossa, muito obrigado, Dani. Um prazer fazer essa conversa na hora do almoço tão gostosa com vocês. Muito gostoso. Foi muito bom. Não, foi um aprendizado e é um assunto que, na maior parte das vezes, a gente nem para conversar, né? Então, realmente, muito bom. Legal, professor. Nossa, um prazer, viu? Nós não somos muito efetivos na comunicação, né, AS, porque a gente escolhe a hora do almoço para conversar. Não é um bom canal, né? E na verdade, isso também tem a ver com comunicação, né? O momento que a gente para conversar. Eu falo isso porque no balcão da farmácia, quando tá a mãe com o filho querendo ir embora, ou o filho chorando, sem tempo, né? O horário que a gente escolhe para comunicar também é importante. Mas fica essa... Boa. Mas agradeço também muito a tua comunicação, a tua motivação para falar do tema. Acho que foi excelente, faz a gente pensar, né, sobre o ensino, sobre as estratégias que a gente utiliza e como a gente pode melhorar ainda mais, né, esse processo de comunicação. Legal. Só enfatizar que muitas vezes esse tema ele fica melhor examinado por pesquisa qualitativa. E na formação dos profissionais de saúde, particularmente dos médicos, aí que eu conheço mais, se valoriza pouco a pesquisa qualitativa, né? É verdade, Ayrton. Você sabe que assim, eu estou mudando um pouco a minha linha de pesquisa. Eu estudei sempre doença coronariana. Eu fiquei um pouco com emergência e simulação e tudo era muito qualitativo. E agora eu não change total na minha... Eu vou fazer 50 anos no ano que vem e eu quero mudar a minha carreira para estudar só... eu vou estudar só educação médica. A minha linha vai ser exclusiva de educação médica e eu estou aprendendo quali, porque eu não sei nada de pesquisa quali. Então, para mim, é um grande aprendizado ter que aprender pesquisa quali. Então, mas, assim, está sendo um ótimo desafio. Agora tem também síntese de evidência qualitativa, que ela tem tanta robustez quanto a revisão sistemática quantitativa. Tem instrumentos super validados e também endossados pelo grupo GRADE, que é muito bom, né? Então, esse eu acho que é um caminho para esses assuntos que a gente está abordando hoje, né? Para fazer mais pesquisas sobre esse tema. Nossa, depois eu quero conversar contigo para aprender isso, porque eu não sei sim. nada disso aí. O pessoal do Instituto de Saúde, da Secretaria de Saúde de São Paulo, tem várias pessoas que trabalham com isso, né? E líderes internacionais é o pessoal da Noruega, né? O pessoal que tem trabalhado com isso. Depois eu te passo na playlist do curso, a gente tem até uma aula específica disso, né? Legal, isso, exatamente. Isso aí. Bom final de tarde para vocês, né? Bom trabalho para todo mundo, porque a gente ainda continua. E Aécio, muito obrigada de novo, viu? Obrigado, hein, Dani? Foi um prazer estar com vocês na hora do almoço, gente. Abração. Vamos almoçar agora. Um beijo. Obrigada.